Dentro deste processo, escutei um sermão de um pastor americano, mientras eu vivia já, chamado David Ashrek. É um dos grandes expoentes da Igreja Adventista, habla muito bem para os jovens, um dos líderes de GYC, que é esse movimento de geração de jovens para Cristo. E ele trajo em um de seus temas uma explicação de fé que, uau, como que me hizo pensar. E eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Ele diz que fé é ver como Deus vê. Fé é ver como Deus vê. E nesta manhã nós vamos pensar um pouco, sempre que falarmos de fé, pensarmos desta maneira. Fé é ver como Deus vê. Por exemplo, se buscássemos esse mesmo texto acá que eu leí, 2 de Coríntios 5, 7, poderíamos ler da seguinte maneira: porque andamos vendo o que Deus vê, e não como eu vejo. Aquele texto que diz, porque andamos por fé e não por vista. Sem fé é impossível agradar a Deus. Podemos ler assim, e sem ver como Deus veía, é impossível agradar a Deus. Ou seja, sem ver como Deus vê, é impossível agradá-lo. Queda mais fácil para entender, sim ou não? Mais ou menos? Há três dimensões da fé. Nós temos que aprender a ver como Deus vê a uno mesmo, como Deus me vê. Ver como Deus vê a mim semejante, ao próximo, e ver como Deus vê o mundo. Pero isso vamos falar já um pouquinho mais abaixo. Se aprendermos, queridos irmãos, a ver como Deus vê estas três dimensões, possivelmente nossa vida seria muito distinta. Possivelmente algo espetacular passaria em nossa vida. Por que cambiaria alguma coisa? Porque tem algo errado com nossos olhos. O pecado não está quitando a capacidade de ver a Deus como Ele é. Vocês se acordam do servo de Eliseu? Quando o exército cercou aí, ele sai por la manhã e vê todos os cavalos, vê o exército, os capitanes, e queda todo apavorado e vuelve a su senhor e diz: estamos perdidos. O exército inimigo nos rodeou e agora vamos morir. E o que dijo Eliseu para ele? Calma, tranquilo. Senhor, por favor, abra o ojo del siervo para que ele pueda ver. E quando terminou a oração, o siervo sai e o que ele vê aí? Además del exército, o que mais ele vê? Los ángeles de Deus protegendo al profeta. Esta capacidade de ver através de los ojos de Deus, ou ver como Deus vê as coisas, o pecado está nos quitando. O ser humano foi criado com a capacidade de ver o mundo espiritual. Tanto é que nossos primeiros padres hablavam com os ángeles face a face, com Deus face a face. Eles veían o mundo espiritual. E vários profetas e várias pessoas também viram e identificaram mientras eles estavam aqui na terra. Pero o pecado foi diminuindo. A irmã White, comentando sobre isso, ela disse: se não fuera por la misericórdia de Deus, Satanás teria quitado totalmente nossa capacidade de ver as coisas espirituais. Portanto, ver através de los ojos de Deus nos possibilitaria
quizás ter uma atitude para a vida diferente como nós temos hoje. Nós necessitamos ver de la maneira correta, nós necessitamos ver como Deus vê, porque Satanás está constantemente tentando convencer-nos de las coisas que nossos olhos podem ver. Satanás está trabalhando duro para que nós miremos as pessoas, as coisas, através de sua perspectiva. Se você está circundado de coisas deste mundo, TV, internet, artistas, novelas, juegos, campeonatos, música, livros, se é isso que nos alimentamos e estamos mirando todo o tempo, irás ver de acordo à perspectiva destas coisas. Como o mundo vê, o que é uma pessoa de éxito para o mundo? Tiene que ter poder, dinheiro, autos, casas, poder, coisas. Como será que Deus, o que será que é uma pessoa exitosa para Deus? ¿Sería lo mismo? Agora, se mis ojos veem como o mundo vê e não como Deus vê, eu vou poner todas mis ganas, todo mi esforço, todos mis dones, todos mis talentos para hacer as coisas que os outros creem ser buenas, importantes. ¿Coincidem comigo? Por isso é impossível agradar a Deus se nós não aprendermos a ver as coisas como Deus vê. Todos os heróis da Bíblia que acabo de mencionar aprenderam a ver através de los ojos de Deus e não mais através de seus próprios olhos. Imagine o que aconteceria se você e eu empezássemos a ver a vida como não como vemos agora, mas dentro da perspectiva de Deus. Por exemplo, o apóstolo Pedro, quando ele aprendeu a ver como Deus veía, ele tuvo o coragem, e para alguns loucura, de saltar del barco e querer caminhar sobre o água. O que disse a lógica humana? Quando é possível caminhar sobre a água, sim ou não? Não. Pero quando ele aprendeu a ver através de los ojos de Deus, ele entendeu que há coisas que parecem impossíveis, pero que são possíveis quando permitimos que Deus dirija. A Bíblia menciona várias vezes sobre isso. Por exemplo, Marcos 11:22. Usa lá, tenha fé em Deus. Pero de acordo a los originales, la traducción correcta o mejor sería, tenga la fe de Dios. La hermana White en sus escritos habla más de 200 veces la frase de acuerdo a los ojos de la fe. Seguidamente. Eu não encontrei na versão em espanhol, mas na versão em inglês de Testemunhos, volume 3, na página 514, diz assim: I wish that we might all see God as God see. Ou seja, me gustaría que todos puedan ver como Deus vê. I wish, me gustaría. Isso não é interessante? Pare um pouquinho e vamos agora ver as três dimensões. Primeiramente, a dimensão me ver como Deus vê. Muitas vezes, nós miramos para nós mesmos e creemos que não somos capazes de fazer algo. Venga a predicar. Não, predicar, eu não consigo. Dar um estudo bíblico, não, isso não é para mim. Muitas vezes nós temos uma imagem nossa mesmo muito aquém daquilo que Deus nos criou e com as capacidades que Deus nos deu. Este programa que vamos fazer hoje à tarde vai ajudá-lo um pouco a ver características e capacidades que você tem que quizás não conhece.
Pero quando aprendemos a ver a nós como Deus nos vê, muitas coisas cambiam.